Uma boa noite para todos. Percebi que temos colegas novos aqui em relação ao encontro de ontem. Também uma alegria aqui estar dividindo esse espaço com o Rubens. Ainda estou no meu tempo, viu, Rubens? Que ainda são 19h59. Né? Então, vamos fazer esse bate-papo dessa segunda live, sempre tentando fazer o gancho com aquilo que foi apresentado ontem, e essa discussão agora que a Lê e o Rubens trouxeram de forma brilhante para a gente, um tema difícil, né? Um tema bastante complicado e difícil da gente tratar nessas questões da escola, porque essa ideia de aprendizagem, muitas vezes, é o que mobiliza os esforços e o mau humor do docente, né? Porque ele está lá no empreendimento muito grande de fazer com que as crianças aprendam aquilo que ele quer transmitir, e muitas vezes esse domínio, né, do que vem a ser essa ideia de aprendizagem atravessa, né, essas relações, porque não é aquilo que a gente consegue obter dos alunos. Então, a gente vai voltar a falar algumas vezes sobre isso, porque o nosso tema dessa segunda live, eu vou aqui também acompanhar com o meu roteiro aqui que está nas costas, né, a gente discutir a questão do sujeito pretendido pelo currículo cultural. Ontem nós falamos sobre a questão da função do currículo cultural nessa sociedade contemporânea, né, nessa ideia nova, ou vamos dizer assim, essa ideia que está emergindo, que nos atravessa por conta das redes sociais, por conta dos recrudescimentos dos discursos autoritários, por conta da globalização, por conta das dificuldades que as pessoas encontram no mundo que tem, né, catástrofes ambientais o tempo inteiro, né, agora o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, o tempo inteiro com essas questões de chuva. Então, tudo isso que vem constituindo o nosso cotidiano também vem abalando uma certa ideia que a gente tem do sujeito, porque as explicações dadas, isso o Rubens falou várias vezes ao longo dessa live anterior, essas explicações dadas da maneira como nós somos, entendemos e compreendemos o mundo, muitas vezes não dão conta de explicar o que é isso que a gente vai fazer. Então, no nosso encontro agora, nós vamos trabalhar com 3 ideias, nós vamos fazer um sobrevoo, fazer uma discussão filosófica, né, um sobrevoo sobre essa discussão filosófica do que é essa ideia de sujeito, que mobiliza a escola, né? A escola gira o tempo inteiro em torno dessa ideia do sujeito que ela projeta, que ela corre atrás para poder formar, e essa ideia ela não vai ser aqui, lógico, num espaço de 45, 50 minutos discutida com muita propriedade, a gente somente vai apresentar como que ela aparece, né, na discussão da escola e como que ela ajuda ou atrapalha a gente a pensar as questões da escolarização. Né? Também vamos falar um pouquinho de como que essas concepções de sujeito elas estão presentes aí nos diversos currículos da educação física, que já foram anunciados aqui, né? A psicomotricidade, o desenvolvimento motor, a promoção da saúde, as teorias críticas, e essa que vem aí no currículo cultural. Né? O Rubens preparou para você, vai colocar no ar aquelas apresentações aí, Rubens? Não, acho que não vai rolar porque eu estou no celular. Ah, tá certo. O Rubens tinha preparado imagens, estava um negócio bastante invocado aí, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, ele vai comentar sobre isso, e depois a gente fecha fazendo um debate, acho que gastar um pouquinho mais de tinta, para falar sobre essa ideia do sujeito no currículo cultural. E por que é muito importante a gente discutir isso aqui? Porque a ideia de sujeito ela vai atravessar toda a discussão da sociedade ocidental, né? Desde os gregos antigos até o dia de hoje, porque essa questão do sujeito ela mexe diretamente com a ideia que nós temos de nós mesmos. Né? Então, o que a gente pensa, o que a gente faz o tempo inteiro com a gente no nosso cotidiano? Então, se a gente pensar, né, não só no nosso tempo de adolescente, que a gente tinha aquelas crises existenciais, quem eu sou, para onde eu vou, quem eu vou ser, o que vai ser depois da morte, né, coisa que fica muito forte no momento da vida em que a gente tem uma noção maior da nossa existência, essas perguntas retomam o tempo inteiro, só que a gente não dá aquele mesmo peso, mas dá as mesmas inseguranças que a gente tinha, talvez, ali no começo da nossa juventude. Então, quando a gente está diante de um novo relacionamento, quando esse relacionamento finda, se dá um casamento, se não vai casar, se vai ficar solteiro, quando a gente entra num trabalho, o que vai ser da gente nesse trabalho? Quando a gente é demitido, e agora, quem serei eu diante de uma demissão? O que eu vou fazer da minha vida? Né? As relações com a própria vida, quando nasce alguém, quando alguém morre, essas coisas todas no nosso cotidiano, elas remetem a gente a pensar sobre nós mesmos. Né? E o Rubens já anunciou aqui, quando ele fez as discussões da aprendizagem, que essa questão que vai perpassando aquilo que ele foi chamando de sociedade moderna, ela está pautada numa lógica de tentar compreender e dizer o que é esse sujeito. Então, nós vamos fazer aqui um pouquinho, né, de um retorno a algumas questões e parar para pensar como isso, de fato, atravessa a escola. Porque se o sujeito, todas essas questões, né, essa questão do sujeito que se apresenta para nós nos leva a uma série de dúvidas, a questão é, esse sujeito que chega à escola, que sujeito, nós professores, nós enquanto escola,
a escola enquanto um aparelho de Estado, né? A escola enquanto um projeto de sociedade, o que ela quer desse sujeito que chega. É mais ou menos para quem aqui é pai ou mãe nos acompanha, tio, padrinho, etc. Quando nasce um bebê, a gente olha para aquele bebê, põe ele no colo, lindo e maravilhoso. Bom, isso aqui é o futuro da humanidade. Meu Deus do céu, o que é o futuro da humanidade, né? Então, a escola também vai passar por isso. Porque a partir do momento que eu determino aquele sujeito que eu quero formar, toda a estrutura da escola vai girar em torno disso, né? Quais são os conhecimentos que eu vou selecionar para que essa criança, ao entrar na escola, acesse, assimile, faça o que com esse conhecimento para que ela seja alguma coisa? Quais os exemplos que eu vou dar? Como que eu vou organizar minha aula? Como que eu vou estruturar os espaços da escola? Tudo isso implica no tipo de sujeito que a gente está pensando. E muitas vezes a gente nem para pensar nessas coisas. Nós, docentes, né, pela nossa formação na própria escola e depois na faculdade, ao longo das nossas formações que a gente faz em cursos talvez como esse, essa questão não é discutida. A questão simplesmente é dada, ó, vai lá, ensina isso, que vai acontecer aquilo. Vai lá, melhora a aptidão física do aluno, vai lá e melhora as habilidades esportivas do aluno, vai lá e faz isso, faz aquilo. E a gente não para pensar que projeto é esse, né? Simplesmente a gente acha que isso é o legal e tudo bem. Né? Então, essa ideia inicial, ela ajuda a gente a pensar como é importante o debate hoje, né? O debate hoje nessa questão do sujeito aqui nesse nosso evento. Né? Então, aquilo que a gente quer fazer vai depender daquilo que a gente pensa o que é o sujeito. E, afinal, o que é o sujeito? Nós não estamos falando aqui do sujeito da análise sintática, né? Nós não estamos falando daquele sujeito, apesar que ele também implica na maneira como a gente pensa, né? Não é o sujeito, o verbo, o predicado. Né? Nós estamos falando do sujeito como uma entidade, né? Uma entidade que percebe uma outra entidade que não é ele, né? No qual ele se relaciona, o objeto com aquilo que se relaciona. E essa discussão ela vem atravessando a história da humanidade, como a gente falou. Né? Então, pensar nessa relação entre o sujeito enquanto uma entidade, né? Um ser, um ente, com outros sujeitos ou com outros objetos, com outras entidades, já implica aqui uma palavrinha que o Rubens trouxe várias vezes. Várias vezes ele falou na palavra identidade. Né? Se a gente for pensar em idem, nesse radical que é igual, ou entidade, um ser. Então, se eu penso um ser como igual a ele próprio, isso remete a toda uma história, né, da construção desse sujeito que está pautado numa ideia de natureza humana. Então, se a gente for pensar rapidamente, né, que a ideia sempre é a gente gastar mais tempo lá com o currículo cultural, aonde que a gente organizou, onde a gente pautou essa discussão sobre essa natureza humana, a gente vai remeter lá aos gregos antigos, né? O Rubens já citou um pouquinho, né, que o Foucault traz, mas não precisa ser o Foucault, toda a história da escolarização, toda a história da civilização moderna começa ali para a gente pensar no domínio da razão a partir do Sócrates. Então, o Sócrates é um pensador, acho que todo mundo aqui já escutou falar, né? O Sócrates é aquele que questionava todas as pessoas se aquilo que elas pensavam era aquilo que tinha que ser pensado mesmo, né? E aquilo que as pessoas pensavam tinha que ser feito de uma tal forma que fizesse com que as pessoas compreendessem a ignorância delas próprias. E ao perceber sua própria ignorância, as pessoas podiam ter um cuidado melhor com elas e buscar uma melhor maneira de ser enquanto sujeito. Né? Então, assim, havia uma busca nesse sujeito naquilo que o Sócrates vai dizer que é da razão. Então, conhecer-se melhor faria com que esse sujeito melhorasse, né, um pouco a sua espiritualidade, um pouco a sua alma. E para isso ele precisava dominar a razão, ter domínio da razão, mas principalmente para isso tentar eliminar tudo aquilo que ele pensava, que para o Sócrates ia mostrando para as pessoas como elas estavam pensando, contaminadas pela sociedade. Depois do Sócrates, né, então também de uma forma bem rápida, vem o seu discípulo Platão, e o Platão faz o quê? O Platão vai dizer que a gente tem uma alma perfeita, né? E que o homem aqui é um animal, né, que tem os seus instintos, e esses instintos só vão ser dominados porque a gente tem uma alma que é uma perfeição e que ela tem que ser cultivada. Né? Daí a ideia até de cultura, de culto, né, de cultivar. Ou seja, a gente vai fazer coisas com a nossa alma, a partir dessa questão da razão, que é a apreciação do belo, né, da justiça, né, e principalmente da ciência. É isso que o Platão dizia, que fazia com que a gente tivesse, né, uma alma perfeita. Quando a gente morresse, né, no momento em que a gente morria, essa alma, então, ia lá de volta para o mundo das ideias, e aqui ficava somente o corpo que não prestava, né, o corpo com seus instintos. Aqui você já começa a ter um efeito muito interessante, que a sociedade moderna vai se pautar muito nesse tipo de pensamento, naquela separação que a gente vê entre corpo e alma. Né? E mais para frente, entre o corpo e os seus desejos, entre o corpo e o pensamento, entre o corpo e a mente. E essa ideia platônica, né, ela vai dominar o pensamento grego durante
um longo período, e aí a gente está falando mais ou menos de 300 anos antes de Cristo, que vai influenciar também o cristianismo. Então, o cristianismo vai buscar no Platão, não podemos esquecer que o cristianismo é fortemente influenciado pelo Paulo, né, pelo apóstolo Paulo, que era grego. Então, essa ideia que a gente tem da alma, né, como uma graça divina que está lá no céu, que é, né, dado por Deus, vai constituir toda uma ideia que a gente tem, uma representação que a gente tem de sujeito, onde essa natureza humana, então, é algo dado por Deus. Então, se antes eu tenho uma natureza humana que eu vou buscar para a melhoria da minha espiritualidade, por meio do acesso à razão, com o cristianismo essa coisa fica de lado. E agora a gente tem a graça divina, né? Deus nos dá uma alma, e a gente tem o corpo como a sede do pecado. Então a gente precisa eliminar, né, aquilo que nos atravessa na sociedade, que é a culpa, para garantir um cuidado com essa alma aqui na Terra, para que a gente possa, depois da morte, levar essa alma para o céu e a gente viver lá no paraíso. Essas ideias, né, gente, que começa lá no começo do cristianismo, e mesmo após, né, toda a ascensão do pensamento moderno, né, falado pelo Rubens na racionalidade científica, etc., elas ainda nos atravessam. Né? Quantas pessoas a gente conhece, quiçá muitas pessoas presentes aqui na live, que tem essa ideia. Nossa, eu preciso aqui, né, não fazer nada de errado para eu poder ir para o céu. Gente, essa é uma ideia que começa com Platão, se expande com os estoicos, se expande com o Paulo, e vai atravessar todo o cristianismo até mais ou menos ali o século XVI, né, dessa era moderna, né, nesse tempo que a gente vive. E o que acontece aí, então? Né? Todo um movimento econômico, político, ascensão da burguesia, fim do feudalismo, etc., né, uma série de movimentos que a gente estudou um pouquinho lá na escola, vai fazer uma mudança na forma de pensar, principalmente com o René Descartes. Que o Descartes vai dizer para a gente, né? Olha, nós não somos somente, né, um fruto divino, a gente também pensa, a gente também tem uma capacidade de pensar, o que nos permite a nossa existência. Aqui a ideia de natureza humana volta, então, apoiada, né, na Renascença, no renascimento do pensamento grego, ela volta com forças que vai dar para a sociedade moderna a ideia de que o homem, então, vai buscar a verdade não mais em Deus, não mais como uma forma de alcançar a sua espiritualidade, mas uma verdade que lhe permite entender as coisas do mundo. E aqui eu tenho a mente que pensa e o corpo que atrapalha novamente, né? Então, o pensamento moderno e o pensamento que vai estruturar a escola, ele vem nessa lógica, né, que no primeiro momento eu tenho lá atrás essa ideia da razão, no segundo momento eu tenho essa ideia de que a verdade está em Deus, e no terceiro momento a gente também se entende como uma potência aí capaz de pensar. Mas a gente não pensa de qualquer jeito, a gente só pensa se a gente tiver o domínio da razão, e daí a importância da escola. A escola, então, vai ser inventada nesse processo para entender esse sujeito de diversas formas, mas aquele sujeito que vai desenvolver a razão, e ao desenvolver a razão, ele consegue acessar a verdade do mundo por meio da ciência. E é por isso que a gente vai à escola e fica no meio de um jogo muito interessante, né? O conhecimento que nos permite acessar ter domínio dessa razão, e ao mesmo tempo os aspectos morais que impedem que a gente faça qualquer coisa, né, com esse domínio da razão. A gente não pode exacerbar, né, com essas questões da razão. Então, o que acontece, o Rubens já comentou aqui, né, o que vai acontecer ali no século XVI, século XVII, principalmente ali no século XVIII, com o iluminismo, né? O movimento intelectual que vai nos iluminar, e ao iluminar, ele cria uma coisa muito interessante, né? Ele vai criar quem está na sombra, vai criar quem está no escuro. Nós temos os iluminados, aqueles que podem dar à luz àqueles que não estão iluminados, e aqueles que não são iluminados, que precisam ser iluminados, né? Aí é que vem a ideia da emancipação, é que vem a ideia da liberdade. Eu só consigo emancipar-me desses dogmas da fé, do jugo de outras pessoas. Eu só consigo alcançar a minha maioridade plena absoluta quando eu tiver o domínio da razão, e isso vai ser feito principalmente pelo viés do acesso ao conhecimento, e esse conhecimento vai ser dado pela escola. Isso tudo, gente, vai impactar sobremaneira o modo como a gente pensa o processo de escolarização. Por quê? Porque nós temos criança que nasce nua e crua, né? É um ser vazio, oco, em que a gente sabe que ela tem um potencial de se desenvolver, ela tem uma potencialidade de sair de um lugar e chegar no lugar já dado, né? O Rubens e a Lê falaram sobre isso, onde a gente vai atuar sobre eles para o desenvolvimento, né, da sua capacidade de pensar, sua capacidade de se locomover, né, a sua capacidade de trabalhar com os seus próprios afetos e deixar com que essa razão, então, possa dominar a maneira como a gente pensa o mundo. E aqui eu reforço o que o Rubens disse lá atrás,
não estamos negando a ideia do pensamento racional, ninguém está dizendo isso, mas estamos dizendo que tem coisas para além disso e que, principalmente, essa forma de pensar, ela também é constituída ao longo da história, né? O homem não descobriu uma verdade plena absoluta, né? Ele também, historicamente, foi produzindo esses modos de pensar. Deixa eu ver aqui na minha colinha, aqui, né, Rubens, se eu esqueci de alguma coisa de falar, mas você pode entrar e completar também. Não, eu acho que, até devido ao horário, acho que você colocou muito bem e tá bacana para a gente avançar. Eu só queria reforçar, assim, pode parecer para alguns pouco clara essa relação entre os filósofos e os impactos na escola. Até porque, devido ao tempo, né, a necessidade de acelerar o processo, deixar ele mais didático. Entretanto, ainda que jamais tenhamos tido qualquer contato com o pensamento dessas pessoas, elas impactaram profundamente a sociedade como ela é hoje, e como um todo, em especial a escola. Logo, nós pensamos a partir dessas pessoas, tenhamos estudado elas ou não, né? Então, acho que é importante marcar isso, para não dar a impressão que a gente está aqui filosofando e longe do campo da educação. Então, já trazendo para a educação física, acho que dá para dar essa acelerada, talvez. Se você quiser, você volta depois na questão da educação. Mas, por exemplo, todos os currículos que foram constituídos no campo da educação física escolar partem desse sujeito moderno que o Mário fez uma breve genealogia aí, né? Então, todas as concepções de pessoa a ser formada na escola pelo componente educação física escolar está, de algum modo, ancorado nessa concepção de sujeito filosófica que nós estamos nos referindo, né? Então, assim, é inegável o legado dessas pessoas para o pensamento ocidental e as consequências disso para a escola e, logo, dentro, né, do nosso campo de atuação na educação física escolar. E aí não é o momento aqui de ficar se aprofundando nas outras, né? Concordo com o Mário, a ênfase está na discussão cultural, mas só para fazer essa conexão, para fazer esse gancho aí, nós podemos entender todos os currículos da aptidão física e saúde como modernos, na medida que eles pensam o sujeito a priori, né? Eles têm já uma definição de como se chegar. Então, é um processo que se pressupõe científico, é um processo que separa sujeito e objeto, logo é um sujeito moderno, logo é uma concepção de sujeito moderna, que é fruto, né, desse iluminismo que o Mário veio falando. Então, por exemplo, alguns adjetivos aqui para qualificar esse sujeito dos currículos ginástico, esportivista, né, saudável ou neogenista. Então, são atributos julgados importantes para o sujeito após passar pelo processo escolar, citando alguns. Então, precisamos de um sujeito competitivo, um sujeito higienizado, um sujeito trabalhador, um sujeito vitorioso, um sujeito com movimentos padronizados e coordenados, um sujeito dócil, um sujeito acrítico, um sujeito criativo, inteligente, claro, criatividade e inteligência a serviço, né, da composição social, um sujeito emocionalmente equilibrado, um sujeito socializado, também numa concepção acrítica, ou seja, de adequação à realidade dada, social dada, e não de contestação. Tá? Então, são algumas visões possíveis de um sujeito pretendido pela escola que são frutos dessa concepção moderna. E aí, tentando articular com os escritos de Hall, ele vai dizer que, contemporaneamente, a gente passa por um processo de descentralização desse sujeito moderno. Então, são uma série de fatores aqui. Eu vou fazer esse gancho, daqui a pouco eu devolvo para o Mário, para ele falar do que a gente pretende, então, a partir dessa descentralização. O que é essa descentralização? É uma série de pessoas que vieram estudando, pensando, criticando, criando outras ideias, que colocam em xeque a capacidade desse sujeito racional de estar no controle das suas ações, desse sujeito separado da constituição da realidade, né? Dessa separação sujeito e objeto. Então, a primeira delas é a releitura dos escritos de Marx, né? Principalmente pelos neomarxistas estruturalistas. Então, assim, quando Marx vem dizer que nós somos fruto de um processo histórico, né? Quando ele vem com a ideia do materialismo histórico, ele coloca em xeque a razão moderna, a razão liberal moderna, né? Ele vai dizer que nós não somos esses seres racionais
né, como o liberalismo pregava. Aí sim, nós somos fruto de uma constituição histórica de uma sociedade dividida em classes. Bom, esse é o primeiro descentramento citado por Stuart Hall. Esse descentramento, na educação física, dá origem para os currículos críticos, né? Claro que ali com diversas concepções, né? A gente está tentando ser breve aqui, mas, de alguma maneira, o pensamento marxista vai influenciar as concepções críticas, mesmo que elas tenham divergências e inspirações posteriores um pouquinho diferentes. Mas, ainda assim, há uma ideia que separa sujeito e objeto. Há uma ideia científica por trás. O sujeito já não é mais o detentor, né, do controle do processo, uma vez que ele é produzido por um processo, né, pelo materialismo histórico, né, nessa divisão de classes. Mas o sujeito, ele pode, via razão, e aí há um retorno do pensamento racional, ele pode se emancipar da ideologia liberal, da ideologia capitalista. Então, primeiro, que é um pensamento que busca um retorno da razão, de alguma maneira, e é um pensamento que, ainda assim, pensa um sujeito independente, capaz de agir de uma forma independente das estruturas de poder, capaz de atuar de volta nessa estrutura de poder de uma maneira consciente. Então, o que se pressupõe? Um sujeito crítico ao capitalismo, um sujeito racional, um sujeito científico e um sujeito consciente da sua classe social. Ainda que nós tenhamos profunda afinidade com esse pensamento, e nós acreditamos que, nos tempos atuais, eles são potentes e necessários para se pensar a realidade, ainda assim ele encontra alguns limites, né? Então, voltando com o Stuart Hall apresenta outros descentramentos que vão colocar em xeque a própria concepção marxista de realidade, de sociedade. Então, por exemplo, para citar alguns aqui, né, e passar a bola. Quando Freud inventa a ideia de inconsciente, né, que algo nos move, que está para além da nossa capacidade de racionalizar, ele quebra um pouquinho essa ideia do nosso controle, né? Então, ele começa a infringir ali os ataques à concepção moderna de sujeito. A virada linguista estruturalista, ou seja, quando os linguistas estruturalistas vêm dizer que nós somos formados enquanto sujeito numa estrutura que nos é prévia, né? Uma estrutura, veja que ainda há um ranço científico, mas é esse processo, né, de romper com a racionalidade moderna. Então, supostamente, os estruturalistas, existe uma estrutura, que é a linguagem, e ela nos compõe enquanto sujeito, né? Por fim, mais alguns movimentos. Foucault, quando ele vai apresentar a genealogia do sujeito moderno, né, quando ele vai trazer alguns conceitos para mostrar como que a gente vai se formando em relações de poder, ele também rompe com esse sujeito moderno. E, por fim, os avanços identitários, políticos identitários, como, por exemplo, o movimento feminista, que vai mostrar que o privado, né, o que acontece no âmbito da casa, também é um processo de subjetivação, ou seja, o privado é público, né? Então, se há estruturações privadas na vida familiar que são opressivas, é porque elas refletem uma constituição social que está para além, né, dessa constituição familiar. Então, também coloca em xeque, né, essa ideia moderna de sujeito. E eu acrescentaria, para finalizar, um pouquinho a filosofia de Deleuze-Guattariana, que vai dizer que nós desejamos as coisas a partir de processos de agenciamento. Então, nós queremos as coisas a partir de uma série de maquinações sociais que também nós não temos total controle, e eu diria até que nós temos pouquíssimo controle, né? Então, nosso desejo é agenciado para a constituição do capitalismo. Então, nós desejamos o modo de vida. Então, ninguém foi enganado, por exemplo, quando a gente reclama dos políticos que nós elegemos, né? Ninguém foi enganado, nós desejamos aquilo, nós queremos aquilo, né? Há uma produção desejante. Se depois a gente se ferra com as nossas escolhas, aí é uma outra questão, aí não dá para dizer que foi enganado, né? A gente estava querendo aquilo naquele momento, e aí as conclusões, o resultado nos faz desejar uma outra coisa posteriormente. Então, a filosofia do desejo também coloca em xeque essa ideia de sujeito racional. E é com essa ideia de sujeito pós-crítico que o currículo cultural vai trabalhar, então, né? Então, é a ideia de um sujeito que não é racional, que tem um processo inconsciente, que está para além da separação entre sujeito e objeto, ou seja, ele está constituído nas relações de poder. Então, como operar com esse sujeito, como dar aulas
pretendendo esse sujeito e que sujeito queremos. Então, afinal de contas, que sujeito queremos se não é o crítico, se não é o dócil, se não é todos aqueles outros que eu elenquei aqui, né? Aí eu passo para o Mário de novo. Bom, o Rubens, acho muito legal essa questão que você traz, né, para a gente pensar um passinho atrás, né? Então, acho que quando você explica esses diversos currículos, né, e como eles vão pensando os seus sujeitos, é interessante para a gente notar algo além, né? O que nos move no nosso cotidiano sobre as coisas que a gente faz no dia a dia. Então, vamos pensar um pouquinho assim. Eu estou aqui no meu cotidiano, cruzo com uma pessoa no elevador, aí essa pessoa tem um determinado tipo de sotaque, e aí ela faz uma determinada ação que eu não partilho, aí eu atribuo ao jeito dessa pessoa ser a sua característica cultural, sua característica regional, sua característica nacional. Eu estou aqui essencializando um sujeito a partir de uma natureza humana marcada pela cultura. Essa forma da gente pensar também implica a maneira como a gente vai lidar com os alunos na escola. Se eu estou com os sujeitos lá na vida, no cotidiano, e acho que as pessoas são porque o pai dela foi, a mãe foi, o tio foi, etc. Tal, então eu vou atribuir uma concepção genética, uma condição genética dessa pessoa ser, eu também estou aqui trabalhando com uma ideia de natureza humana, uma ideia de uma essência de um sujeito a partir da genética. Tudo isso decorre, né, dessa construção histórica do modo como o sujeito foi pensado na sociedade. Então, a ideia de natureza humana, aquela que nossos desejos, nossas vontades, etc., ela é atravessada por vários elementos, né, que vão dizendo o que essa natureza humana é. Quando a gente trata com esses filósofos que você citou, alguns que a gente falou aqui de uma forma corrida, todos eles vão influenciar as pessoas do campo da psicologia, do campo da sociologia, do campo da didática, a formular questões, teorias, né, que explicam esse modo como o sujeito está no mundo. E você citou várias bastante interessantes. Então, o Piaget, para a gente pegar um que a própria Ale comenta, ele parte de uma ideia de que esse sujeito é um sujeito da consciência, né? Esse sujeito é um sujeito que tem uma possibilidade de desenvolvimento da sua racionalidade. O Vygotsky vai partir de uma outra lógica, né? Que essa racionalidade ela é desenvolvida a partir da inserção desse sujeito mediado pela linguagem da cultura. O que nós estamos trabalhando aqui é com uma concepção de que esse sujeito ele também é produzido, mas ele é produzido a partir dessa teia muito complexa onde ele está inserido, essa teia de saberes, né, que dizem o que o sujeito é, e de modos que regulam o comportamento dele ser. Então, quando você citou lá na outra live a questão de você fazer uma reflexão, você só pode fazer uma reflexão a partir dos discursos que estão produzidos, dos saberes que estão produzidos sobre aquilo que você está refletindo. Então, se eu sou um professor reflexivo, eu só posso refletir dentro dos discursos pedagógicos, né, ou dos discursos morais, dos discursos disciplinares, que estão ali atravessando a escola. Isso daí faz com que a gente atue de determinada maneira muito para além daquilo que está projetado pelas próprias propostas curriculares. Então, a proposta curricular, as teorias desenvolvimentistas, as teorias psicomotoras, a ideia de uma promoção da saúde, uma ideia de aptidão física, né? As pedagogias críticas, ou essas que a gente vem discutindo pós-críticas, ela também organiza a sua maneira de pensar e atuar em cima de uma certa concepção de sujeito. Mas isso não impede, muitas vezes, do professor atuar com os seus alunos atravessado por concepções de sujeito que são muito mais fortes e que estão enraizadas nele, mas que também são frutos do mesmo processo de construção do pensamento. Ou atravessado por essa essência dada por Deus, né, uma verdade já marcada por uma questão religiosa, ou uma essência dada pela genética, ou uma essência dada pela cultura. Então, muitas vezes, as nossas relações com os alunos no âmbito do cotidiano da aula, ela precisa ser compreendida no modo como a gente aprendeu a pensar sobre esse sujeito. Se a gente não fizer isso, né, a gente vai fazendo um jogo meio estranho. Do lado de cá, eu proponho uma prática pedagógica que está ancorada numa certa ideia,
Mas na maneira que eu conduzo a minha relação com esses sujeitos, eu esqueço disso que está aqui, e aí eu vou muito mais pela maneira como aquilo está enraizado dentro de mim e eu não enxergo. Amanhã, né, na live, a gente vai discutir um pouco dessas questões dos princípios ético-políticos dos professores. Ontem eu falei que é mais fácil você reconhecer o currículo cultural pelo aquilo que os professores fazem do que propriamente por um modo de dar a aula, né? Envolve essa questão. Ou seja, o professor tem que saber, né, no lidar com os alunos, no lidar com o conhecimento, no lidar com a escola, quais são as concepções que ele tem de sujeito, para ele poder, então, fazer um trabalho coerente com aquilo que ele está acreditando. Acho que, de falado isso daí, a gente, então, pode avançar um pouquinho para a ideia, então, o que é esse sujeito que o currículo cultural está pensando, que também está projetando? Ora, é um currículo, seja ele uma máquina desejante, é um currículo que pensa o sujeito também como construído nesses dispositivos, né, dessas relações entre os discursos que dizem o que o sujeito é e as formas como ele pode ser. A gente pensa que é possível que as práticas que a gente vai fazer na escola promovam, produzam teias, produzam, né, ações sobre o sujeito que permitam que ele tenha uma atitude, vamos dizer assim, solidária, não fascista, né, com essas formas diversas de opressão que ocorrem na sociedade e que estão dentro das práticas corporais. Se vocês lembrarem do que foi dito ontem, né, pelo Marcos e por mim, nós estamos assim, ó, não existe prática boa e prática ruim. Quando a gente traz o passinho do maloca, quando a gente traz a capoeira, quando a gente traz o funk, a gente não só traz para reconhecer e validar aquela cultura que está lá no campo da vida dos alunos, mas a gente traz também para questionar o modo de produção dessas culturas. O que elas fazem com os seus sujeitos, como ela regula a vida dos seus sujeitos. E em todas elas, em qualquer relação social, tem formas mais incisivas ou um pouco mais suaves de dominação. É aqui que acho que tem que trabalhar. Então, há um texto que eu indicaria a leitura, me foge o nome agora, mas há um texto do Michel Foucault, que o Foucault foi um grande ativista, né, tanto quanto intelectual, mas muito coerente com as suas produções intelectuais, o seu ativismo político. Em 1979, há um caso, né, o chamado Boat People, ou seja, um barco de pessoas que ficou meio que à deriva ali no Mediterrâneo, com chineses, com tailandeses, que eram imigrantes que estavam em situações irregulares ali, envolvidos com pirataria humana, etc. Gente, estou falando de algo que aconteceu há 41 anos atrás e que agora ainda é recorrente. E o Foucault faz um texto, né, onde ele se posiciona ativamente, dizendo razoavelmente assim: se todos nós somos sujeitos governados por uma máquina muito mais potente, né, que é, no caso, o Estado, todos nós temos que ser solidários contra essas formas de opressão produzidas pelo Estado. Ora, se todos nós somos massacrados, né, pelas questões postas pelo capitalismo, e aí, gente, eu estou falando do cara que é rico, bilionário, né, que passa o tempo inteiro ali preocupado com o seu ganho de capital, com o seu conforto, com o seu lucro, com as suas empresas. Estou falando do empregado desempregado, né, daquele trabalhador desempregado que não consegue pagar suas contas, não consegue ter condições mínimas de sobrevivência. Se todos nós somos massacrados pelo capital, nós precisamos produzir uma sociedade onde as pessoas sejam solidárias contra essas máquinas de opressão. Se todos nós, né, queremos participar, né, de uma partida de jogo de futebol, a gente precisa estar atento e atuar contra essas formas de opressão que os jogos de futebol produzem, em que certos sujeitos querem comandar, determinar quem joga e quem não joga, e que as próprias condições postas pelo jogo de futebol faz com que muitas pessoas se tornem ali excluídas daquela prática. Nós não estamos aqui forçando a barra para que todo mundo participe. Nós não estamos aqui dizendo que tem que ter futebol adaptado para que todo mundo participe. Nós estamos dizendo aqui que a prática pedagógica precisa, via ações diversas, como as foram colocadas ontem, propicie àqueles que estão praticando compreender as forças que estão lá. Então, vamos pensar num exemplo bem complicado para a gente falar, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Ora, veja, se eu tenho, vou falar o futebol, talvez que né, a prática corporal que tem maior incidência nas escolas, principalmente nesse momento em que a gente não sabe o que faz e acaba soltando a bola lá para a garotada. O que acontece no jogo de futebol? Há aqueles que não querem jogar porque se sentem massacrados pela dominação daqueles que jogam bem. Aqueles que jogam bem querem, né, que esse espaço seja jogado com as pessoas que joguem bem, ou eles ficam numa situação de tolerância, porque tem um discurso que todos têm que estar dentro e tratam os outros como menos. Pensar o currículo cultural é fazer com que esse sujeito que não participa, porque ele é subjugado, assujeitado a uns discursos que não permitem a sua participação, pense em maneira que ele possa participar.
E aquele que veja bem o que eu vou estar falando, aquele que é assujeitado por um discurso de dominação, perceba esse discurso de dominação e possa produzir outras formas que esse futebol possa ser praticado ali no âmbito da sala de aula e da escola. Se a gente conseguir fazer isso na escola, a gente já está fazendo uma ação bastante solidária, porque nós estamos aqui confrontando relações de opressão pequenas, mas que acontecem naquele espaço. E nós não estamos aqui falando em traumas psicológicos, nós não estamos falando nos efeitos disso tudo. Nós estamos dizendo na possibilidade de uma construção de uma relação em que esses sujeitos que estão na prática possam, então, viabilizar, negociar outras formas de pensar. Isso daí é uma combinação muito complexa, porque nós somos sujeitos dessas técnicas, né, que nos individualizam, nos tornam cada um determinado sujeito. A escola faz isso com maestria, o número 1, o número 2, o que vai bem aqui, o que vai mal acolá, com as técnicas, né, procedimentos mais amplos que nos colocam dentro de um todo. Os alunos, os bons de bolas, ou ruim de bola, o que dança, o que não dança. Então, essas técnicas que estão na sociedade, elas precisam ser identificadas, pelo menos no espaço das práticas corporais, de maneiras diversas, para que os alunos possam compreender e atuar dentro delas. É isso em que a gente pensa o que é um sujeito solidário, né? Um sujeito que possa perceber, acho que aqui eu pegar, né, parafrasear o Michel Foucault, um sujeito que possa vigiar, né, os poderes excessivos que aqueles que fazem determinada racionalidade acontecer no seu espaço de atuação da sala de aula. A gente vai, novamente, observar isso em qualquer lugar. Recentemente, acompanhei um trabalho onde o aluno estava discutindo a questão do forró, né? E nessa questão da participação do forró, o que aconteceu? Os forrozeiros que dançam bem ocupam o centro. Os forrozeiros que dançam outro determinado tipo de forró disputam aquele espaço que estão ali. E ali, né, o cidadão dono da casa de dança lá do forró vai criando mecanismos que fazem com que determinado grupo de forrozeiros venha no dia, determinados grupos de forrozeiros venham em outro dia. E aí ele evita esse determinado confronto. Né, gente? Isso é o que acontece no espaço onde o forró está acontecendo. Né? Se eu trago esse tema para dentro da escola, se eu trago esse tema para a sala de aula, eu preciso perceber o que o forró, enquanto prática, está produzindo, onde determinadas pessoas podem e outras ficam de fora. Então, nós vimos aqui, né, nós temos aí um exemplo interessante, onde o professor Luiz, lá numa escola na região de São Miguel Paulista, foi trabalhar com o forró, os alunos tinham visões diferenciadas do forró, e ao trabalhar com determinados discursos, outras maneiras de dançar, vozes de outras pessoas, modo como o forró acontece em diversos lugares da sociedade, os alunos puderam perceber, né, esses mecanismos que atravessam o forró, e aí na escola, aí vindo aquilo que a Alê e o Rubens falaram, fizeram uma ressignificação desse processo, produzindo uma outra maneira de ser forró, que naquele momento, naquela situação, naquele microespaço, né, criou outras possibilidades de existências, talvez de convivências mais solidárias. Nossa, que lindo, maravilhoso, então o cultural salva a humanidade? Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que é possível, pelas experiências que a gente tem observado, nos microespaços, né, trabalhar nesse microdesejo, que as pessoas percebam essas forças que vão fazendo com que determinados grupos se tornem mais opressores, menos opressores, que os espaços de dominação se tornem mais intensos. E não quer dizer de jeito nenhum que eu estou acabando com as relações de poder. Não, eu estou dizendo que as relações de poder acontecem e que elas precisam ser, né, minimizadas, elas vão ser abaladas, elas vão construir outras formas de relação que a gente sabe que também vão implicar em outros mecanismos de captura, mas que também, esses mecanismos de captura também podem criar outros mecanismos, né, de resistência. Essa ideia, né, de que a gente possa compreender os modos que nós somos capturados, que a gente domina, que nós somos tiranos de nós mesmos, ou que a gente é assujeitado, quando a gente percebe isso e pode produzir outras coisas, é isso que o Foucault vai chamar de práticas de liberdade. Então, o que o Foucault está falando para a gente que é muito interessante? Que é impossível, né, você se emancipar, de fato, de uma determinada forma de organização social, mas que você pode, né, pensar em outros movimentos. Em outros movimentos que você pode atuar. Né? É essa dimensão um pouquinho que a gente pensa com relação às questões das lutas que a gente tem que fazer na escola contra essas formas de dominação da nossa subjetividade. Rubens, você quer completar alguma coisa aí, por favor? Sim, concordando com tudo que você falou... Ainda bem que você está concordando, né, cara? Já pensou se você não concorda? Verdade, eu não poderia falar junto, né? Bom, é
que, assim, eu gostei muito da sua fala e aí eu queria marcar dois pontos que talvez tenha ficado um pouco diluído na explicação. Assim, duas possibilidades só para tornar a discussão mais didática. Então, o currículo cultural pretende agir num sujeito pós-crítico, ou seja, primeiro, deixar claro que não é negar a criticidade, a ideia de pós é ir além, né? Primeiro ponto, eu acho importante para estar dialogando com quem, né, é adepto do currículo crítico, ir além, é pensar que tem mais coisas ali nesse processo de formação do sujeito, para além da questão da emancipação, mas, por exemplo, não refutar a ideia de entender a qual classe social você pertence, acho que isso continua sendo muito importante para fazer uma análise social e que tipo de direcionamento eu vou dar para minhas aulas, né, aí dá para articular com os princípios ético-políticos do currículo cultural, ou seja, a questão de classe, ela não se esvai, ela só deixa de ser preponderante e única. A ideia de ser singular aqui, eu vejo o currículo cultural abrindo possibilidades para o sujeito, para ele próprio criar estratégias para ter uma vida melhor. Então, a ideia dele se singularizar é ele entender que tudo aquilo que se espera dele nada mais é do que uma construção social e que ele pode, na medida do possível, na medida que a realidade permite, na medida que as estratégias sejam criadas, ele pode tentar ser um pouquinho mais do que ele quer ser, o que ele deseja ser, e um pouquinho menos que se espera dele, que se force, né? Então, é aí que a menina começa a pensar que ela pode usar qualquer roupa, é aí que o menino pode achar que ele pode sim fazer ensino superior, é aí que a galera de periferia vai valorizar mesmo o funk, e assim, a gente vai percebendo que a gente não precisa se sujeitar para tudo, que é possível outras formas de existir para além daquela que está dada, né? Então, acho que esse é um ponto. Mas um outro ponto que você também comentou, mas na nossa explicação talvez não tenha ficado marcado, é que o currículo cultural também abre a possibilidade para aquele que é autoritário entender que ele não é o dono da razão, né? Que ele não é o dono do mundo, E aí você pode encontrar o autoritário em qualquer canto, assim. Você pode estar dando aula numa escola marginalizada, né? Para o pessoal que tem uma série de necessidades, e ainda assim você vai ter o aluno lá extremamente fascista, que pretende uma realidade a partir do ponto de vista dele. Inclusive, a gente encontra entre os oprimidos defensores de todo o discurso opressor, né? Então, o currículo cultural também, ao abrir essas possibilidades, ele abre para o sujeito a possibilidade de criar uma empatia pelo outro, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, porque senão a gente cairia na modernidade, a gente cairia ali na ideia de salvação, como o Mário já exemplificou, que não é por aí. Mas abre sim a possibilidade que, ao entrar em contato com a realidade do outro, eu tema menos o outro, porque na origem do ódio, na origem do preconceito, na origem do medo, tá o estranhamento com o diferente, né? Então, vai se construindo uma ideia do outro enquanto inimigo, que, ao ser apresentado para outros discursos, esse outro vai sendo outro também. Então, são outras realidades que vão se colocando ali nas aulas para amenizar essa construção do inimigo, né? Então, para mostrar que muitas vezes nós estamos no mesmo barco. Às vezes não, por isso que são duas possibilidades, aí eu queria marcar duas possibilidades distintas, né? Tem gente que vai entender que ele faz parte do lado mais fraco e que ele vai ter que lutar para ter uma vida melhor mesmo. E tem gente que vai começar a entender que, apesar de ele estar num lado de força, em alguns momentos ele está no lado da força, eu acho que a gente nunca é a diferença o tempo todo, tem vários momentos que nós somos identidade, nós somos, né, fazemos parte desse discurso maior, né, vai perceber que você não precisa, para viver bem, estar sempre oprimindo, criando o outro como inimigo, destruindo. Então, vai abrindo a possibilidade também de outra construção social a partir, né, da micropolítica, né, como o Mário colocou. Então, é a ideia de que essa capilarização ela é capaz de promover, sim, uma alteração social na medida que o sujeito vai se constituindo como solidário, como singular e como não fascista, né? Então, acho que são coisas que vão se complementando, né, na formação desse sujeito. Agora, como formar esse sujeito é uma questão, né, que eu acho que
a semana do semestre toda vai procurar se aprofundar um pouco mais, né? Então, o GPF tem construído uma alternativa, uma ideia de como se atingir esse sujeito. Mas, assim, ela é uma ideia, né? Também para não cair na ideia de, né, não criarmos uma outra verdade e não cair no erro, né, do pensamento dominante. Acho que era mais ou menos esse complemento que eu queria fazer, Mário. Não, sensacional, né? Acho bastante importante o que você traz, porque a gente tem que sempre pensar aí uma ideia da potência, né? E de que a gente está em busca de que essa vida, né, desses sujeitos não é uma vida qualquer, porque a vida fascista também é uma vida, né? Mas que a gente consiga promover situações na sala de aula, e acho que os exemplos que foram dados ontem, né? E os estudos que já foram feitos no grupo sobre os efeitos, mostram para a gente que é possível, naquele instante, naquela situação específica, ver como os alunos procedem diante dessas questões que se anunciam, né? Como, de repente, ele pode se ver dentro dessas negociações e como que ele pode participar dessas negociações. É claro que isso não é um trabalho fácil, é claro que a fala aqui é bastante bonita, é uma fala aqui bastante empolgante, mas que lá no cotidiano da sala de aula, nós vamos encontrar o tempo inteiro muitas resistências. Né? Então, cada vez mais a sociedade está num movimento produzido, talvez pelas mídias sociais, talvez pelos cultos religiosos, ou como historicamente ela já produziu e continua produzindo, ela vai produzindo guetos. E às vezes a gente não tem a coragem do enfrentamento dessas situações. E aqui eu não estou dizendo que é fazer futebol de mão dada, aqui eu não estou dizendo que quando briga tem que dar a mão, aqui eu estou dizendo que o professor tem que pensar em situações didáticas, situações em sala de aula. Por isso que aquilo que foi escrito ontem, né, ele não vai buscar isso no YouTube, ele não vai buscar no livro de 1000 jogos e brincadeiras, né? É um professor que é artista do seu currículo, ele é um sujeito ético dessas práticas, porque ele tem esse enfrentamento. Alunos que não vão querer dançar, alunos que vão machucar os outros, alunos que vão ser tiranos de si mesmo, alunos que vão ser apáticos, alunos que vão ser, né, que vão valorizar a ignorância, alunos que vão ser críticos demais com o outro, que vão culpabilizar o outro. E às vezes é muito fácil eu estar lá na prática pedagógica e ficar escutando comentários dos alunos que são bastante interessantes para mim. E aí eu me seduzo, acho que aquilo está lindo e maravilhoso. Não, 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 não. Todo e qualquer discurso produzido, inclusive esse que eu estou produzindo aqui agora, ele também é fruto de determinada complexidade, de determinadas formas de relação que se estabelecem. Então, nós temos que estar atentos a essas questões para o enfrentamento também das coisas que acontecem na aula. Recentemente, a gente viu um caso aqui, né, do professor Pedro, que estava trabalhando com o carimbó, que foi citado ontem um exemplo, e num determinado momento lá, os meninos não querem dançar. Vem um e chega para ele e fala assim, eu não sei dançar desse jeito. E o Pedro fala, você pode dançar de outro jeito? Você consegue dançar de outro jeito? O que você pode contribuir aqui? Então, também a gente tem que começar a olhar, isso vai ser discutido ao longo da semana, a maneira como a gente pensa a prática pedagógica, que geralmente a gente quer que todo mundo faça tudo igual. A gente tem que questionar isso. Né? Não podemos esquecer que a educação física ela foi feita, pensada para governar corpos do ponto de vista, né, dos seus afetos, dos seus controles, assim como toda a escola. Então, nós somos pessoas tão interessantes, né? O professor de educação física, ele sabe a hora que todo mundo tem sede. Não é louco? Aê, parou, pode beber água. Pô, peraí. Quem disse que todo mundo tem sede àquela hora? Né? A gente coíbe, né, certas movimentações, etc. E aqui a gente também não está dizendo que a gente vai abrir mão também do controle da sala de aula, porque a gente também tem que preservar a vida das pessoas que estão lá. Então, também não é vale tudo, não é faz qualquer coisa, mas há um processo de enfrentamento, né? Porque senão a gente também cria guetos, também a gente faz isso que você comentou, né, Rubens? Onde a gente valoriza determinados sujeitos que acabam, né, se tornando mais tiranos até do que já eram. E outros que às vezes a gente coloca em determinados lugares, porque a gente também tem uma noção de sujeito essencializado. Nossa, esse aqui é o crítico, esse aqui é legal, etc. Né? É um processo bastante complicado, né? Eu acho que foi dito pela Lê, por você, ontem o Marcos, eu também comentei. Nós estamos estudando essas questões, né? Ou seja, fazendo essas leituras de pessoas que pensaram outros campos sociais e como a gente está pensando isso em termos de prática pedagógica. Bom, eu estou olhando aqui, está aparecendo debates interessantes, né? Então, o Felipe Silva, deixa eu ver se ficou para trás alguma coisa, né? Enquanto isso, também, Rubens, você fica à vontade, né? Para a gente aqui começar a falar um pouco das perguntas, né? Porque o tempo está acabando. Deixa eu ver aqui, ó. O Pedro Milagres, ele vai falar, né, sobre a questão do controle dos corpos. Eu acho que isso aqui já foi falado, né? Eu acho que evitar essas oposições binárias, natureza, cultura. Inclusive, nesse momento, na Unicamp, nós estamos recebendo os alunos indígenas, né?
cuja palavra também já é bastante complicada, e é interessante porque eles se chamam de parentes, tem uma dinâmica muito interessante lá, né? Mas ao chegar com esses alunos indígenas, né, a cota abriu essa possibilidade, no cotidiano da sala de aula, lá com os alunos, os outros alunos ainda tratam esses alunos de uma maneira bastante exótica, porque um dos pares, né, de oposição que a modernidade criou, né, o iluminismo, o iluminado e o escuro e as trevas, né, é a ideia de natureza-cultura. Também é bastante cruel você achar que aquele que é cultura está num lugar e natureza no outro. Então, o trabalho do currículo cultural também é romper com esses dualismos que estão postos e que nos fazem pensar de determinada maneira. É também criar a possibilidade de se pensar de outro jeito. Eu acho que isso contempla um pouco o que você está falando aí, Pedro, né? Aqui o Felipe, né? Eu enxergo o currículo cultural como todo esse andamento da sociedade, surgindo cada vez mais necessidade do sujeito crítico, como um currículo de um futuro próximo para a educação física. A gente podia discutir isso um pouco mais a fundo, a questão da crítica, né? Então, o que é a crítica? Se eu for pensar com o campo teórico que nós estamos ancorados, a crítica, né, é você compreender o modo como você é regulado e tentar produzir uma contraconduta a esse modo que você é regulado. É muito mais uma atitude de resistência do que propriamente a crítica como crítica do que as coisas estão acontecendo aí, né? Não a crítica, o Rubens já falou isso bastante, não a crítica como um processo que vai me emancipar, mas a crítica que me permite me enxergar nos processos de assujeitamento. E quem sabe eu conseguir, né, transitar e produzir outras formas de resistir às maneiras como as coisas não acontecem, né? Aqui a Joyce, né, diz que chegou à conclusão que, apesar de pesquisar e estudar, ainda falta muito. Me sinto constrangida, tal. Não é isso, né, Joyce? Todos nós, né? Eu acho que uma questão central, se a gente for votar no Sócrates, né? O que o Sócrates dizia, que a única coisa que ele sabia é que ele nada sabia. Essa é a função da pesquisa, essa é a função da universidade, né? Essa é a nossa função. O que a gente está fazendo aqui é estendendo para a comunidade aquilo que vem sendo pesquisado. E toda vez que a gente faz uma determinada pesquisa, essa pesquisa tem como função principal abrir lacunas, pensar outras coisas que não foram pensadas, né? Tentar enxergar outras coisas, não simplesmente produzir uma resposta para aquele determinado objeto ou para aquela determinada dúvida que surge, mas principalmente fomentar mais questões. Então, eu acho que é interessante que você perceba, né, a partir do momento que você adote, você abrace, né, essas questões, como que você pode, né, ir caminhando, né, com essas coisas que vão produzindo. É muito importante para a gente, né, que está na universidade, que passamos 25 anos dentro da sala de aula, ver aquilo que os professores produzem na prática e como isso vai fomentando a necessidade de novos estudos. Né, o Marcos contou para a gente ontem como que essa proposta se consolidou, ou está se consolidando, né, a partir do debate o tempo inteiro professor-prática. Né? A questão do currículo esportivista, né, gente, está aí, o paradigma é dominante, a aptidão física, a aptidão esportiva, ela domina o pensamento da educação física, os currículos de formação estão, em média, aí na faixa de 70% de disciplinas biológicas e pedagógicas do esporte. O discurso da pedagogia do esporte é uma outra coisa, mas ainda é a mesma coisa, porque está dentro do mesmo paradigma, às vezes se associa um pouco às ciências humanas, mas escapa de tudo isso que a gente está falando, né? Agora, lá no espaço da escola, não há dúvida que é um espaço de enfrentamento, como sempre foi, né? O Tomás Hércules, né? Ele vai dizer sobre a questão de a gente incluir todos os alunos de uma prática dentro do contexto escolar, como quebrar essa cultura, né? Do eu sou bom, não é? Ludicamente. Então, olha aqui, Tomás, Tomás, né? Me perdoe a dúvida. Você já trouxe um discurso pedagógico muito forte da educação física, que é essa ideia do lúdico, né? Isso é um discurso mal apropriado, né? Eu não tenho nenhum medo em dizer isso, né? Acho que é uma leitura muito corrida de uma determinada obra, que é filosófica, que é sobre o pensamento, né, da estrutura, da história do jogo na humanidade, do ponto de vista filosófico, e esse termo do lúdico, do ludens, né? Ele entrou meio como método. Não tem nada a ver, né? Não existe uma metodologia lúdica. É uma coisa que, sabe, não cabe, por exemplo, aqui a gente ficar discutindo que o lúdico é aquilo que arrebata da realidade, se a gente nem sabe lá o que é a realidade, como já foi citado aqui pelos colegas, né? Então, eu guardo um pouco de reserva para essas questões. Agora, essa ideia da inclusão, ela é bastante interessante, porque se eu penso a ideia de inclusão, eu automaticamente estou dizendo o quê? Que existe um lado certo para se estar. Então, se eu tenho aqui, né, uma sociedade normatizada, uma sociedade que criou uma norma, e eu tenho que pegar esse sujeito que está fora da norma e colocar ele dentro da norma, essa é uma inclusão
excludente, porque eu estou trazendo esse sujeito para cá, colocando ele num modo de ser que tem que excluir o que ele é. Então, nós não acreditamos aqui em educação física adaptada, nós não acreditamos nesses processos de inclusão. O que a gente acredita é que a gente precisa balançar as normas, porque a norma é uma linha divisória. Ela produz o anormal e o normal, ela produz o dentro e o fora, né? Se a gente consegue fazer um trabalho que mostre essas linhas, que determina o que é, o que não é, aí a gente não tem que se preocupar com inclusão e exclusão. Agora, é evidente que as relações estabelecidas numa escola pautada, numa sociedade, não vamos ficar pensando que é só escola, né? Mas numa escola pautada, numa lógica operatória, né? De quem está certo, quem está errado, de quem é disciplinado, não é disciplinado, ela está pautada na própria história da sociedade moderna. A sociedade moderna se construiu sob essa lógica do Estado-nação, de quem nasce, de quem não está fora, do que é, né, o estranho, o que é o estrangeiro, o que é o normal, o que é o anormal, o que é o delinquente, tudo isso está muito colocado na literatura. Pensar diante desses diversos corpos que estão aí é pensar as possibilidades desses corpos, né, romperem com essas questões que estão colocadas. É um bom debate, né? Aqui nós temos o Helder, né, falando sobre a prática do crime, que seria um convite a uma ética de vida, sem dúvida, é uma atitude ética. Mais do que nunca é uma atitude ética, né? É uma forma de se pensar de outro jeito, né? E acho que, como já foi dito ontem, hoje, não melhor nem pior, mas que questione as normatividades que estão postas e que muitas vezes são cruéis. Outras não são, né? E para alguns sujeitos são, outros não, né? Então, bastante interessante aqui, né? Bom, eu acho que o Rick Rosil, né, o meu ex-aluno, está aparecendo aqui também, né? Como pensar esse currículo num país como esse. Meu querido, né, ele só surgiu porque está num momento como esse, né? E esse momento como esse não é só agora, nesses últimos anos, né? Esse momento como esse, como você cita, são os últimos 20, 30 anos, né? Então, a escola também vai negociando sua maneira de ser conforme a sociedade vai se organizando. Ela já teve um intuito no século XIX, ela vai se organizar no século XX de um jeito, ela vai criar várias formas de pensar a educação no século XX, e tudo aquilo que vai sendo produzido vai gerando sempre outras situações. Então, não há uma resposta definitiva, né? Toda vez que há uma situação de resistência, aquele grupo que está relativamente no controle do exercício do poder vai tentar controlar essa resistência. Aí você cria outra aqui, aí tenta se controlar lá, né? A gente costuma brincar que a paz pode ser até um objetivo de vida, mas é difícil alcançar. Mas, sem dúvida, a gente tem que evitar a guerra, né? Bom, temos aqui a Joyce, mais uma vez, né, falando aqui com a Eloá, né, acho que as respostas colocadas aqui, e o tempo está, acho que avançado já, né, temos só mais 4 minutinhos. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, né, a paciência de vocês estarem aqui nesse horário da noite escutando essa verborragia, né, esse monte de falação. Para mim também é uma situação bastante diferente, né, porque não tem interlocução com os alunos, etc., né, bastante interessante. Tem aí o Rubens, né? Que não me cortou, ficou lá quietinho, mas podia falar mais, mas eu dou de volta a palavra para ele fechar. Agradeço, convido vocês para que quarta, quinta, sexta-feira, né, vocês acompanhem os outros colegas que virão. Teremos mais exemplos de prática onde essas questões que foram colocadas ontem, da função da escola, né, do currículo cultural, dos encaminhamentos, a questão da aprendizagem, essa questão do sujeito, elas vão estar mais bem colocadas aí pelos exemplos de professores que fazem isso acontecer ali na escola, com todos os seus percalços, com todas as suas interpretações, com todas as formas como eles vão negociando essas coisas que acontecem no cotidiano. Tá bom, gente? Obrigado. Rubens, você fecha aí para a gente. Uma boa noite. Ótimo, Mário. Eu agradeço a todos. Agradeço também ao Mário pela dobradinha aí. Foi bem gostoso trocar uma ideia. E gostaria de concluir pegando também a fala do Rick, né? Então, assim, como resistir aos avanços do fascismo? Indo na mesma linha do Mário, eu acredito que não tem um modo único de ser, né? Isso acho que é bem evidente diante de todo o referencial que nós adotamos, diante da argumentação que foi utilizada aqui. Então, assim, se não tem uma resposta, eu acho que a resposta é criar a resposta, né? Então, a ideia de sempre estar criando novas estratégias, novas possibilidades. E eu diria também que, articulando com a fala do Helder, que essa prática pedagógica, porque aqui dentro do âmbito do GPF nós estamos pensando essas lutas no âmbito escolar. Mas, assim, articulando com o Helder, para mim essas lutas só são possíveis
se elas forem articuladas com uma ética de vida. Eu acho que não é possível você lutar na escola por uma coisa, enquanto que na sua vida você é outra coisa. Mas também, como nós somos muitas coisas e coisas que nós não temos consciência, então um dos princípios éticos é a constante se rever constantemente, como consequência de poder criar outras práticas pedagógicas e como consequência de criar outras formas de ser e de existir. Então, aí a palavra final é para convidar todos para estar sempre nessa luta, né, de criar outras possibilidades de vida. Afinal de contas, o mundão lá fora está precisando, tem muita gente sofrendo e nós estamos precisando de armas para isso. Então, agradeço ao Mário e um abraço a todos.